Olá, bom dia, saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando a partir de agora, aqui no canal do Baixada Esporte, para saber as últimas informações do Santos, nesta terça-feira, hoje, dia 10 de dezembro de 2024. Um dia em que a diretoria continua trabalhando, aguardando definições, muitas negociações, principalmente com relação à contratação de jogadores, definição também de elenco para 2025, resolução com relação a alguns problemas financeiros que a diretoria está resolvendo, enfim, muita coisa que nós vamos abordar nessa edição do Baixada Esporte para levar para vocês as informações precisas que estão acontecendo nesse exato momento. Bom, ontem aconteceu a reunião do Conselho Deliberativo e a aprovação das contas do terceiro trimestre, porque a diretoria ontem acabou até explanando várias situações que ocorreram ao longo da temporada, problemas financeiros, dinheiros que o Santos acabou tendo que antecipar, empréstimos bancários, enfim, situações que o Santos passou perrengue em 2024, com a queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. As finanças do clube, lógico que ficaram abaladas e tudo aquilo que foi colocado ontem, né, tudo aquilo que a diretoria, o departamento financeiro acabou fazendo para que as contas pudessem ficar em dia, com os recebimentos dos jogadores que foram vendidos, enfim, tudo aquilo foi colocado em exposição para os conselheiros e depois a palavra do presidente Marcelo Teixeira com relação ao que vai acontecer em 2025, né? Porque o Santos vai ter aí arrecadação importante do Campeonato Paulista agora, já começa a trabalhar em cima da Copa do Brasil, vai ter o próprio Campeonato Brasileiro, são recursos que vão aumentar, o Santos vai ter mais dinheiro para contratar, para pagar conta, mas, mesmo assim, a comissão fiscal, né, e o pessoal do Conselho Deliberativo, principalmente aqueles que cuidam das contas, das finanças do clube, alertaram para o perigo do ano que vem, porque a situação ainda do Santos não é aquela situação de calmaria. A gente sabe que todos os clubes do Brasil estão passando por dificuldades financeiras, e o Santos não é diferente, e principalmente com os recursos pequenos que o Santos tem ainda, em virtude da falta de recebíveis, né? O Santos vai ter que fazer dinheiro de outra maneira a partir de janeiro. Por exemplo, vender alguns dos seus jogadores para poder equilibrar as contas. E o Jair deve ser aí esse jogador negociado logo na primeira janela de dezembro. O time italiano que tem interesse nele, né, pode pagar aí uma quantia em que o Santos deve negociá-lo e vamos ver como é que fica daqui para frente. O Santos já abriu negociações até com outros jogadores da posição e a gente espera que o Santos possa reforçar o time bem, né, para a temporada que vem. Por isso, a gente fica agora vivendo uma semana de expectativa mesmo, porque a gente sabe que o treinador, como disse o presidente, já está contratado. A comissão técnica desse treinador já está trabalhando junto com os homens que fazem parte do futebol. Estão negociando jogadores, estão fazendo planejamento para 2025. Resta saber agora a divulgação oficial do presidente sobre o técnico, que ele mesmo já disse que já contratou e já está tudo acertado. Estava palavrado, não está acertado. Falta assinar o contrato. Então, agora, a gente começa a aguardar essa definição. Como eu disse ontem, o Galo viajou já para tentar acertar alguns detalhes sobre alguns jogadores que o Santos está contratando, outros jogadores que o Santos está negociando, e a gente começa a ver que algumas coisas já vão começar a aparecer para o time da Vila Belmiro. Agora vamos torcer para que essas negociações possam acontecer. Bom, a declaração do Gabigol, numa entrevista que ele deu, o podcast que ele fez no Rio de Janeiro, depois da saída dele do Flamengo, deixou muito claro o carinho que ele tem pelo Santos, a paixão que ele tem pelo clube. Ele mesmo disse que ele se formou na Vila, ele é super grato por tudo aquilo que o Santos fez por ele. Começou na base do clube, cresceu,
jogou no time do Santos, jogou ao lado do Neymar, disse que o Neymar é o grande ídolo da vida dele e que ele adora o Santos está dentro do coração dele. Isso tudo mostra que é um caminho aberto para o Santos trazendo de volta, né? Ele ainda disse, eu não acertei com ninguém, essa semana eu vou definir a minha vida, eu posso ir para a Europa como permanecer no Brasil. Se ele permanecer no Brasil, se ele não for negociado para nenhum clube europeu, que eu acho que ele não vai para a Europa nesse exato momento, ele deve permanecer no Brasil, até porque o Gabigol ainda pensa em termos de seleção. Pode ser que essa semana nós teremos novidades com relação ao Santos. Porque a proposta que o Santos fez para a família do Gabigol, e ele já sabe dessa proposta, a reunião que vai acontecer ainda essa semana com os empresários e com a família do Gabigol, é para definir mesmo, né? Claramente se o jogador vai permanecer aqui ou ele vai embora. Você vê só, tudo encaixa, né? E tudo fica muito mais fácil para o Gabigol. Primeiro, a família dele mora em Santos, né? Quando ele jogava no Rio de Janeiro, no Flamengo, a família tinha que se viajar sempre para lá para acompanhá-lo, tudo bem. Agora não. Eles têm residência aqui na Baixada, em Santos. O Gabigol adora a cidade. Falou claramente que adora o Santos. Tudo leva a crer que a proposta que foi feita pode ser até que haja um acerto, puxa daqui, aumenta aqui, mas a probabilidade do Gabigol ser a cereja do bolo aumenta a cada dia. Aumenta a cada dia pelas coisas que nós estamos vendo, o encaminhamento da negociação. Então, me parece que a diretoria está muito bem focada na aquisição e na contratação do Gabigol para essa temporada. É lógico que toda a engenharia financeira que vai ser feita em cima dele vai ter o aporte também, pela informação, de alguns patrocinadores e principalmente do Viva Sorte, que hoje ele é o embaixador da empresa, acabou assinando um contrato, pode facilitar ainda mais esse acerto com o jogador, porque a Viva Sorte estaria propenso a ajudar no pagamento dos salários, enfim. Porque o Santos hoje, até uma coisa interessante, né? Pelos ganhos que o Santos vai ter o ano que vem, aumentou a receita do Santos e o orçamento para 2025 já passa dos 500 milhões. Né? Então, esse ano aqui, o orçamento do Santos bateu quase 400 milhões por aquilo que o Santos recebeu, né? E os pagamentos que o Santos fez. E, infelizmente, ainda, esse ano o Santos vai ter um déficit de aproximadamente 34 milhões de reais. Pelos problemas que ocorreram de transfer ban, dívidas passadas que o Santos teve que quitar, e tudo aquilo que o Santos recebeu não foi o suficiente ainda para poder ter um superávit no ano de 2024. Com toda a diminuição da folha de pagamento, né? Porque ontem mesmo no Conselho, o diretor financeiro do Santos declarou que hoje a folha do Santos chega em torno de 7 milhões e 500 mil por mês, com pagamento de tudo, funcionários, jogadores e a base, sereias da Vila, folha integral do time do Santos, folha integral do departamento de esporte, chega na casa dos 7 milhões e 500. Quer dizer, foi uma redução drástica que a diretoria atual fez. Então, em virtude dessa redução salarial, nós vamos ter cortes ainda de jogadores que devem ser dispensados, devem ser não fazer parte do elenco, e ainda vai diminuir mais a folha, em virtude disso. A saída já saíram quase 12 jogadores, mais de 12 jogadores, já vai dar uma redução muito boa na folha de pagamento. E isso projeta o Santos para uma folha maior com a aquisição de jogadores com salários mais altos. Também um acerto que vai acontecer a partir do ano que vem. Os jogadores que reduziram este ano aqui, né, para poder atuar no time do Santos, agora vão ter um aumento salarial significativo também, porque os que vão permanecer vão acertar a situação financeira, né? Aqueles que reduziram vão querer pelo menos um aumento salarial. Vamos ver como é que a diretoria vai tratar desse assunto. Mas, mesmo assim, se o Santos tiver um aumento de mais de 50% da sua folha,
Ou se o Santos dobrar, se for necessário, dobrar a folha de pagamento de 7.500, vamos supor que o Santos não chegue a dobrar, mas que chegue a uns 12 milhões, né? Com um time de primeira divisão, 12 milhões é razoável. O investimento de 12 milhões numa equipe da primeira divisão não é nenhuma sumidade, não é extraordinário, não. Muito pelo contrário, o Santos ainda fica muito aquém dos outros que têm folhas acima de 20 milhões. Né? O caso do Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, esses times têm folha acima de 20 milhões. E aí o que acontece? O Santos ainda está abaixo desses clubes com relação a investimentos em jogadores. Mas, se você analisar que o Santos, com um aumento de 80% a mais na sua folha de pagamento, o Santos já começa a pensar em jogadores top. O Santos já começa a pensar, como o caso do Gabigol, pensar no Dudu, né? Pensar em outros jogadores, do caso do Neymar, porque o Neymar, essa semana também, o pai dele vai ter essa reunião com o Marcelo para definir o futuro do filho, né? O que o Neymar pensa da vida, tudo isso está alinhavado. Né? Só que tem uma coisa, nessa reunião do Conselho, o presidente deixou transparecer também que esse ano vai ser um ano difícil. E difícil para todo mundo, porque o campeonato, o calendário está estrangulado. E esse estrangulamento do calendário vai fazer com que as equipes vão se reforçar, né, no segundo semestre, onde o bicho pega. Na primeira janela, agora, temos 3 janelas do campeonato, né? 3 janelas do ano. A janela internacional, que é a janela de janeiro, depois nós temos a janela de abril, que é a janela do Campeonato Brasileiro, e depois a janela de agosto, que é a janela internacional, aí para todo mundo. Essas 3 janelas aqui, ó, o Santos vai contratar jogadores, né, nas 3 janelas, mas também vai pensar naquilo que ele pode fazer no Campeonato Paulista, o investimento, aquilo que ele pode fazer na Copa do Brasil, para investir também, e o futuro do Campeonato Brasileiro, que esse ano é o campeonato mais importante para o Santos, que é o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que, como ele falou, que no segundo semestre o Santos vai investir mais. Por quê? Porque a receita vai aumentar. E aí os investimentos poderão acontecer com mais força a partir do segundo semestre. Não adianta o torcedor achar também, e por tudo que a diretoria vem fazendo, que o Santos vai fazer loucuras. Não vai, não vai. O Santos está sem dinheiro para fazer loucura. Não tem. O Santos vai estar com os pés no chão para contratar. O Santos vai contratar. O Santos vai contratar. Mas as contratações, eu volto a repetir, são contratações muito bem planejadas para não estourar de novo e aí o Santos não ter dinheiro para pagar sua folha de pagamento e também as dívidas que o Santos vai ter em 2025. Volto a repetir, o Santos teve que pegar dinheiro emprestado, né? O Santos teve que antecipar receitas, no caso do Gabigol, do Joaquim, jogadores que foram negociados, eles acabaram tendo que antecipar receitas, enfim, receita da própria televisão, né? Porque não tinha dinheiro para pagar esse ano aqui. Por isso que eu falo, o déficit vai ser em torno de 35 milhões. O Santos vai fechar no vermelho esse ano, mas em virtude de todos os pepinos que essa diretoria pegou do ano passado para cá e explodindo tudo, os transfer ban, treinador que entrando na justiça, e o Santos tendo que liquidar dívidas que não estava, nesse momento, programado, mas explodiu uma atrás da outra e o Santos teve que fazer isso. Então, agora vamos ver, essa semana vai ter muitas definições e até a diretoria vai confirmar a contratação do treinador que vai trabalhar para a temporada que vem, tá bom? Olha, mais informações, a gente está colhendo muita coisa, tem muita coisa acontecendo na surdina, né? A gente está vendo que o Santos está trabalhando muito fechado, a 7 chaves, as informações não estão vazando, essa é uma realidade que está acontecendo hoje na Vila. Você vai começar a ter informação vazando se vazar do lado de lá, do empresário do lado de lá, sabe, de outras pessoas, onde o Santos está negociando, porque do lado de cá não está vazando nada, nenhuma informação. Então, o que vai acontecer mesmo vai ser tudo no fechamento. Fechou, a divulgação acontece. Se não tiver esse fechamento, você não vai ter nada com relação à contratação. Por isso, fique esperto, fique ligadinho na gente,
que a qualquer momento, pintando notícia, eu estarei de volta aqui para poder informar vocês sobre tudo que está acontecendo. E eu acho que essa semana estoura o negócio do Gabigol no Santos Futebol Clube. Um abraço a todos, saudações alvinegras e até a próxima, se Deus quiser. Arquibancada vibrando.